Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Nova Terceiro Setor. Eu sou o Wellington Ribeiro, especialista no terceiro setor, e a cada encontro nós estamos trazendo um tema relevante. E é claro, para temas relevantes só podem vir pessoas relevantes. Hoje não é diferente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como usar os formulários online ou até mesmo as pesquisas que já existem disponíveis na internet para que você consiga planejar, estruturar o seu projeto, o seu plano de trabalho, as suas estratégias de atuação na sua instituição para ter mais aceitação, visibilidade e, é claro, alcançar o objetivo fim. Então, fica conosco aqui nesse nosso bate-papo e olha, um tema como esse, eu não poderia deixar sentar aqui nessas cadeiras e trazer essa mesa pessoas que não estivessem gabaritadas para isso. Então, hoje eu tenho aqui dois especialistas top das galáxias e duas convidadas maravilhosas que vão abrilhantar o nosso encontro. Meu amigo Edmilson, se apresente, por favor. Bem, grande privilégio estar aqui e meu nome é Edmilson, já estou no terceiro setor aí há alguns anos, 20 anos no mínimo. E então vamos contribuir bastante hoje com o nosso debate, com o nosso podcast e vamos falar bastante. Meu estimado amigo jornalista Hélio Rosa, seja bem-vindo. Obrigado, professor Wellington. Prazer em revê-lo, jornalista Edmilson Carvalho. Prazer em revê-las também, Terezinha Melo, Terezinha, né, a TT, né, e a Isabel Magalhães. Pessoas que já têm uma história muito grande para a Altina. Para você que está aí, eu sou o Hélio Rosa, jornalista, especialista em administração pública e gerência de cidades. E no terceiro setor, eu acho que eu estou mais ou menos uma décadazinha a mais que essa. Vamos falar, eu sempre sou modesto, eu coloco 20 anos, mas é um pouquinho mais. Deve ser, porque eu já estou com 25 nessa estrada, você tem mais, viu? Meninas, que alegria, sejam bem-vindas, TT e Isabel. Se apresentem, por favor. Bom dia a todos, né, e a todas. A gente fica feliz de ser convidada para mostrar coisas boas da cidade, né? Porque eu sou uma apaixonada por Planaltina, né? Que legal. Temos a instituição, o Instituto Entre Nós, fundada há 8 anos, e estamos aqui, né, para mostrar uma Planaltina linda com o nosso trabalho artesanal, né? E agradeço todas as parcerias, né? Agradeço o Hélio por ter nos convidado, a vocês todos, né? Também a gente agradece todas as parcerias que contribuiu para o Instituto estar onde está, Ministério Público, Defensoria Pública, né? Agora há pouco fizemos o BSB Fight, aqui em Planaltina, já fez muita questão de trazer para cá. Que legal, para parabéns. mostrar a cidade, né? E agradeço muito a Giliardi, a Estefânia por ter nos concedido essa honra de realizar isso na nossa cidade, que eu gosto muito de trazer eventos para a nossa cidade, porque lá fora já tem muito. Eu quero que o pessoal venha para Planaltina, mostrar uma Planaltina que existe, bonita, boa, não só coisa ruim, né? Legal. Muitas vezes quem está distante, né, não conhece a realidade, a beleza, as peculiaridades da cidade. Agora mesmo a gente vai realizar um projeto junto com a Fundação Getúlio Vargas, né, que vai ser aqui também em Planaltina, né? De que vai ser o curso de Economia Solidária. Uau! A gente vai realizar a partir do sábado que vem, já começa aqui em Planaltina. Que legal, viu? Então, eles vão vir, todas as equipes, né? E a gente está aí no apoio a eles. Bacana. O Instituto Entre Nós tem 8 anos, né? Eu, meus filhos, meu genro, resolvemos fundar, porque eu ia me aposentar da Secretaria de Saúde, e eu queria devolver. Sempre trabalhei aqui no hospital, o Hélio sabe, né? Trabalhei uns 40 anos. E eu gosto, assim, eu queria fazer algo mais para o Planaltina. Não queria deixar aquele meu serviço morrer, né? Que eu trabalhava para o Planaltina, mas agora seria diferente, era um trabalho nosso. Aí minha filha, meu filho, meu genro
aceitou a topar esse desafio. Que legal, e hein? fundamos o Instituto Entre Nós. E aí, Maravilha. estamos aí, né, com mais de 80 mulheres fazendo oficina todos os dias de costura, de bordado, de crochê. Tá lá, ó. Sempre tem gente lá. Parabéns, viu? Obrigada. Minha querida Isabel Magalhães. Eu sou Isabel Magalhães, né? Sou moradora de Formosa, mas eu atuo aqui em Planaltina toda a minha vida profissional. Eu fui professora da Secretaria de Educação, me aposentei em 2016 e tenho uma família de artesãs, né? Doceira, bordadeira. E aí eu trabalhava quando criança com bordado e essas coisas, que a gente já trabalhava, né? Eu bordava enxoval. Com 9, 10 anos de idade, eu já bordava enxoval de bebê. Talentosas, hein, vocês? E assim, minha família toda borda. Então, bordar era uma continuidade. A gente não via como trabalho, né? Mas a gente recebia, né? As crianças no mundo... A gente trabalhava, mas a gente nem via aquilo que era um trabalho, né? Era um prazer até fazer, né? Eu mesmo achava lindo bordar quando criança. A gente brincava muito, estudava, ia à escola, mas também fazia as coisas, né? Que era legal também. E aí, quando trabalhei como professora em sala de aula e depois fui para a Estação Ecológica de Águas Emendadas. Trabalhei 18 anos com educação ambiental, com formação de professores em educação ambiental e um projeto desenvolvido também com as crianças. Aí eu me aposentei. Antes de eu me aposentar, eu já tinha um grupo lá de bordado, que era o Bordágua, que hoje eles seguem bordando. Porque a ideia da gente era construir grupos e esses grupos criarem pernas sozinhos. Você não ter que ficar toda a vida alimentando o grupo. Né? Dá autonomia para eles. Então, hoje elas já bordam, já se organizaram enquanto grupo e seguem bordando. E aí eu fui para o Instituto, a convite da Terezinha, para trabalhar lá como professora de bordado. Aí fiquei, né? E depois eu comecei a coordenar todas as oficinas de artesanato. E sigo esse caminho lá. Já tem 5 anos que eu estou no Instituto como coordenadora do artesanato, das oficinas. Uau, que legal, hein? Olha, vocês já viram aí, pessoal, que hoje o nível aqui está elevadíssimo. Então, fica com a gente porque vem muita coisa boa. Amigos, quero aqui agora compartilhar com vocês uma realidade. Porque assim, no nosso curso, eu me lembro que eu gravei uma aula aqui para esse nosso podcast Inova Terceiro Setor, onde a gente fala um pouquinho sobre o planejamento estratégico, que muitas vezes a instituição ela não olha a necessidade de se planejar, de fazer uma análise de mercado, até mesmo onde ela vai atuar, qual o local da cidade onde ela pode atuar, qual é aquela necessidade ali. E a gente observa que existem ferramentas já disponíveis, como, por exemplo, os dados do IBGE. Os dados do IBGE são uma fonte maravilhosa. E são públicos, né? Exatamente. Onde você pode catalogar, trazer aquela informação para falar assim, onde é que estão as mulheres? Onde é que estão as crianças? Onde é que estão a menor concentração de renda? Para desenvolver projetos específicos. Hélio e Edmilson, como é que vocês enxergam, amigos, esse papel da OSC começar a pesquisar, a ter esse material para fazer uma avaliação até anteprojeto para executar algo com muito mais eficiência e que alcance a comunidade? Tem uma frase bem interessante, que quem não planeja está planejando o fracasso. Ou, no caso das OSCs, o insucesso. Entendeu? Então, por isso é fundamental, né, você ter todo um planejamento estratégico dentro de suas ações. E quais os problemas que isso ajuda a resolver? Primeiro, na elaboração do projeto. Porque quando vocês têm dados realmente confiáveis, que vêm dos órgãos públicos, entendeu? Você pode ali inserir na sua justificativa, entendeu? E isso vai dar mais substância e vai, digamos, como o jargão que a gente usa dentro do terceiro setor, vai encher os olhos, né, de quem vai analisar. Porque, afinal de contas, o projeto ele serve para resolver um problema social ou cultural, né? Então, se você está planejando algo, planejando fazer projeto X, você precisa ter todas essas informações
para que possa realmente você fazer um projeto bem embasado. Eu até, você falou do IBGE, eu busquei aqui rapidamente, que eu estava lembrando que a gente pesquisa muito no PEDAD, né, que é o Plano Distrital, o Codeplan faz essa pesquisa todos os anos. Tem até um amigo meu que ele faz um anuário, com todos os dados e também o perfil de cada RA, para ver o que ela se desenvolveu a cada ano. Legal isso aí. Isso é importante para as nossas justificativas do plano de trabalho. Sim. A pesquisa, através desses índices aí dos órgãos, elas são importantes para a justificativa, mas também os formulários que temos de inscrição, primeiro para você captar apoiadores, né, do projeto. Depois, é claro, para você cadastrar aqueles inscritos que serão beneficiados pelo projeto. Você pode lançar logo de em primeiro lugar, a gente sempre fala assim, existe um pré-marketing, sempre na vida existe um pré-marketing. Então você vai fazer um trabalho, um projeto, vai implantar ele, aí você vai pensar assim, quem é que vai me ajudar? Se caso você não tiver uma equipe. Aí você lança uma pesquisa. Lança uma pesquisa através do Google Forms, que é bem simples, né? Hoje todo mundo usa. E gratuito, né? E gratuito. Você tem também o Jotform, né? Mas esse tem um limite, depois que passa daquele limite você tem que pagar. E tem outras ferramentas também que durante a conversa a gente pode até dizer, mas elas são gratuitas, mas acabam cobrando depois um certo... Quando você chega a um certo limite de dados. No caso do Google Forms, eu vejo todo mundo usar porque é gratuito. E é muito rápido. E é de fácil manuseio. Que às vezes a gente criar um formulário que a pessoa não saiba preencher, vai ficar ruim para a gente coletar as informações, né? Então, eu vejo tanto nessa parte de pesquisa desses órgãos, quanto também desses formulários, destas plataformas que disponibilizam. Eu vejo isso muito importante, que as instituições busquem como ferramenta de planejamento. É interessante isso aí, né? Porque assim, o próprio Google Form, ele já te dá uma visualização em gráficos também daqueles resultados das respostas. Então, a pergunta certa no formulário pode gerar para você muitos subsídios para você poder ser mais assertivo. Eu acho que essa é uma palavra que a gente precisa trazer para esse aspecto da gente coletar uma pesquisa. Porque às vezes a entidade quer desenvolver um projeto, mas que não é a necessidade daquele público que ele está querendo alcançar. Às vezes a necessidade é outra, mas ele não tem essa informação. O projeto é bom, cara, eu vou fazer um projeto aqui para os jovens. Só que às vezes não tem jovem na comunidade. Onde ele está querendo atender, O que ele vai fazer? vai fazer o que lá? Então não tem apoio para isso. Então conhecer essas informações, eu acredito que é de grande valia para a gente poder falar assim, nós vamos fazer algo pontual, diante de uma necessidade real, e aí vai se tornar muito mais relevante. É ou não é? Sem dúvida nenhuma. Até porque nós, eu, Hélio e você, já estamos há algum tempo já nessa questão de elaboração e execução de projetos. A gente somos da época que os formulários eram em papéis, né? Então a gente ia executar alguma coisa, ia cadastrar as pessoas que seriam beneficiadas, a gente anotava tudo ali, entendeu? E os formulários, ele vem justamente para poder modernizar isso. A gente sai dos papéis e vai para os formulários. Esses online, né? Online, sem dúvida. E a gente citou até o exemplo do Google Form, que é o mais usado, porque ele é gratuito e você pode fazer muita coisa. Interessante o que ele diz sobre a questão das informações. Quanto mais informações, mais filtro você pode fazer. E quanto mais filtro, você tem um diagnóstico melhor. Mas o bacana também dos formulários é que você... hoje existe a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós do terceiro setor, nós temos essa responsabilidade também. Porque a gente capta muitas informações. E quanto mais informações, a gente tem responsabilidade com aqueles dados. Quem não já deu seus dados por telefone ou por alguma coisa e no outro dia começou a receber ligações, comecei a receber mensagens, entendeu? De vender algum produto. Vender alguma coisa, algum produto. Nós temos essa responsabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente quando se trata de renda, endereço,
né, condições sociais daquela pessoa. Então, o formulário, ele serve para isso também, para a gente ter essas informações. E a gente também, algo muito importante, a gente precisa dizer para as pessoas que nós estamos cadastrando como essas informações vão ser usadas e quem pode usar essas informações. Inclusive, nós tivemos um episódio aqui no podcast onde nós tratamos especificamente sobre essa proteção de dados. Proteção de dados. Porque é algo realmente que precisa ser levado em consideração. Fala. Hoje é muito comum as pessoas pedirem CPF, identidade, todos esses dados. Quer dizer, hoje em dia existe até um comércio eletrônico dessas informações. Assim, nesse ponto, a gente tem, eu não sei se vocês hoje em dia perceberam que o Ministério está pedindo CPF, né? Antes a gente fazia o trabalho, não pedia CPF. Sim, hoje tudo. Agora, quando você vai prestar contas, ele pede o CPF de todos os beneficiários. Se você não apresentar o CPF, é como se você não bateu a meta. Então é importante as instituições que estão trabalhando com o governo federal, com o governo do Distrito Federal, a pedir o CPF e explicar que não é o CPF, ele não vai ser usado com outro tipo de interesse. Ele vai ser usado para prestação de contas, para garantir realmente que aquele serviço foi prestado para aquele CPF. Com certeza, inclusive os órgãos fiscalizadores dos projetos, né? Primeiramente é aquele órgão que está fazendo a doação do recurso, a secretaria ou o ministério, eles vão fiscalizar. Então eles podem chegar a qualquer momento na sua OSC lá e cadê as informações? Você não vai tirar uma porrilhada de papel para dar para a pessoa, não, está aqui, está todos aqui no... Tem que fazer tudo online, aí tudo vai gerar online, uma planilha, vai né, gerar de uma Excel, planilha, você já deve ter tudo isso é acompanhado fundamental, entendeu? E a gente está pronto para fiscalização também. É muito importante estar atento a esses detalhes, né? E uma coisa que a gente tem fomentado muito aqui no nosso podcast e nas aulas que estão preparadas aí, o pessoal está assistindo do curso, é que o terceiro setor ele precisa se especializar cada vez mais. Quando a maioria inicia lá atrás, é pela paixão, como vocês, né, meninas? A paixão, já o manejo com alguma coisa. Só que aí chega um momento em que exige a formalização, como a senhora bem disse, né? São 8 anos de estrada e 3 formal. É isso? Não, são 8 formais. 8 né? formais. 8 formais. Tem muitas. Pois é, tem muitos lá atrás e 8 anos de formais. estrada. Então, assim, essa especialização, essa profissionalização é importante. Como eu e Isabel, né? A gente veio de famílias assim que gostavam de bordar. Então, aqui em Planaltina, quando eu era criança, tinha esse costume de bordar os enxovais. As pessoas, todo mundo bordava. O artesanato verdadeiro de Planaltina é o bordado, gente. Entendeu? Porque aqui, antes, quando começou Brasília, eu pequenininha, mas já tinha bordado aqui, toda a vida. Antes de Brasília, aqui já tinha os bordados. Toda casa tinha alguém que bordava, sabia costurar. As meninas, inclusive nós fizemos Não, pode falar, pode falar. Amigo. Pode continuar. Então, assim, nós fizemos no Instituto, né, Isabel? Fizemos jovem artesã aqui. Pegamos meninas de 7 até 12 anos para elas aprender a bordar. Mas era uma gracinha. Aí nós ganhamos camiseta, elas desenhavam, elas me desenhavam, bordavam, sabe? As camisetinhas dela. Eu quero até voltar agora que eu estou sem espaço, né? Tempo, porque está todo mundo ocupado. Mas foi um projeto lindo. Até a Vanessa queria pôr na Secretaria de Turismo, que ela era na época, né? Aí não deu, ela saiu, né? E não concluiu esse trabalho, que ela queria que fosse um projeto da Secretaria de Turismo, esse jovem artesão, que foi um sucesso. Então eu quero ainda fazer de novo. Sim, com certeza, com certeza. É sempre bem-vindo, né? Iniciativas assim. O trabalho assim. que vocês têm desenvolvido, eu tenho acompanhado, né? Ele tem dado muito resultado. Os idosos, que eu tenho acompanhado o trabalho dos idosos que vocês fazem. Esse trabalho com os idosos, o trabalho que vocês fazem no artesanato.
dos Assim, eventos. Porque tem muitas mulheres que elas ficam em casa. Às vezes está num período que não está trabalhando, tem trabalho formal, fica em casa. E assim, é uma tarefa um pouco cansativa esse negócio de ficar em casa, né? Para a mulher. Ela está em constante cuidado com o povo da casa, com tudo. Aí elas cansam um pouco. Elas querem um espaço onde elas possam conversar, dividir. Interagir, relaxar, esvaziar um pouco a tensão, o estresse. A formação do grupo, para elas, é muito importante. Porque é um espaço onde elas trazem as experiências e que elas podem conversar, podem... Então, assim, para elas aquilo é um respiro, sabe? Sair de casa e ir para a oficina. E geralmente as oficinas funcionam bem à tarde, porque de manhã elas já arrumaram um pouco a casa, já fizeram o almoço que tinham de fazer. Estão livres, a cabeça está livre para aquilo. Né? Aí vai e elas chegam felizes, né? Para a oficina, seja de costura, de bordado ou de crochê. E, assim, é o momento delas. Tem muitas que consideram aquele momento. Agora mesmo, quando eu estava saindo para cá, a Clarice, que é uma da oficina do crochê, falou para mim assim: tô achando que eu vou vir na terça também, porque não dá ficar em casa o tempo todo. Então, assim, e é uma coisa que elas conseguem conciliar bem com a casa, sabe? Mesmo quando elas têm um bordado, que, assim, a ideia no Instituto é que elas aprendam, mas também que elas ganhem um trocado, sabe? Para complementar a renda. Sim. Então, assim, às vezes tem encomenda de bordado, então elas levam para casa, que elas podem fazer em casa aquilo e ficar junto com a família, fazer os cuidados lá da casa e tudo e bordar. Então, assim, elas ficam muito felizes quando elas recebem pelo bordado ou pelo crochê ou pela costura que elas fizeram. É sempre valorizado. Olha, enquanto a senhora fala aí, eu fiz aqui uma pesquisa rapidamente. Olha que coisa interessante, porque está falando, dando veracidade ao que ela acabou de trazer para a gente. Aqui em Planaltina, nós temos aproximadamente 190 mil habitantes, 50% desse público é feminino e 70% desse público feminino estão em idade de trabalhar. Só que 60% delas estão fora do mercado de trabalho, ou seja, elas estão em casa. O que a senhora acabou de falar, 60% da população feminina de Planaltina está em casa. Que é na lida, realidade. Exatamente. Está na lida ali diária. Então, aí surge essa necessidade, né? O que nós vamos fazer para esse público? Sim, por exemplo, nós temos muita mulher, ela leva o filho para a escola e vai para lá. Então, vai até às 17 horas. 17 horas ela sai e já vai pegar o filho na escola. Né? Então, ela não pode ir para o plano, passar 4 horas dentro de um ônibus para ir para voltar, né? Então, quem tem os filhos. E lá ela pode ir. Nós participamos da Casa Cor, foi muito bem sucedido, né? Elas bordaram coisas lindas, que a gente borda no Cerrado. A Isabel conhece bem o Cerrado. Até o número da linha, ela sabe que mais se identifica a planta. É mesmo? Lá tudo estudado. Lá eu fazia na estação um trabalho de trilha monitorada com aluno. E eu acho muito interessante esse trabalho que a gente desenvolve focado na natureza. Porque se a gente for pensar, a nossa história enquanto homem, a gente passou muito mais tempo em contato com a natureza, porque a gente acha que não, né? Porque, tudo a gente está na cidade, não sei o quê. Mas se você for ver na nossa escala evolutiva, a quantidade que a gente passou em contato com a natureza e o tempo que a gente passou na cidade, o nosso tempo é muito maior na natureza. Legal. Então, assim, muita gente não entende. Às vezes a gente faz uma trilha, quando você chega na trilha, te dá uma felicidade, uma alegria, né? E a pessoa fica, quando ela chega lá no final, ela chega outra pessoa. É como se estivesse voltando para casa. Outro dia eu escutei um termo. Esse retorno, né, que a gente tem para nossa casa, que você colocou bem. Então, assim, bordar a natureza é uma coisa diferente de bordar qualquer coisa, entendeu? Então, assim, o meu foco é no Cerrado, porque eu acho que é um bioma muito ameaçado. E rico, né? E riquíssimo. É responsável pela água praticamente das grandes bacias hidrográficas, principalmente as que ficam ao sul do Brasil, né? O Cerrado está no
coração do Brasil, nessa parte central, é o Não, Cerrado. sem falar que aqui passa 5 rios grandes, né? Tem Então, afluente 5 rios grandes. E aí, assim, o bordado, elas começam a despertar para conhecer o Cerrado, porque muitas não conhecem, elas moram na cidade e não conhecem. Então, a gente sempre procura levar cada turma de bordado, cada turma do artesanato na estação. Nossa, Aí que legal. elas fazem uma trilha em contato com a natureza, ver as flores que elas às vezes já começaram a bordar, mas elas não viram ainda na natureza. A gente borda muita flor, assim, porque elas gostam muito de flores, né? A gente está sempre bordando. Borda bicho também, árvore, ipê, né? A gente borda todos os elementos da nossa paisagem. É assim, eu diria que o bordado é alusivo ao Cerrado, né? Aham. E é muito legal isso. E para vender também é muito bacana, Ah, é, porque né? tem um diferencial. Quando você fala Pode assim, até agregar olha, valor, né? Pode. aí a pessoa Claro. fala, e essa flor, né? Assim, aqueles mais conhecem é a caliandra, a cigana, aquela vermelha, né? Uhum. Quase todo mundo conhece a cigana. Porque quando você está andando, Ela mesmo tá de sempre ali no carro, cerradinho. você vê aquela coisa vermelha linda, né? Lindíssima. Aí você começa a conhecer primeiramente essa flor. Mas daí, à medida que elas vão trabalhando, elas começam a conhecer tudo, até as pequenininhas. E a gente leva material, cartazes, livros. Traz o nome científico, o nome popular. Você já vai introduzindo elas nesse mundo, né? Isso é também uma da- aula, né? gigante. Isso é uma Inspiração, né? aula. A gente Gostoso. procura fazer um trabalho bem educativo, assim. Sim, Igual sim. nós foi bordado lá no Instituto uma bolsa para ser doada para a ministra Marina Silva. A pessoa escolheu Flor do Piqui. Olha, Então, o nosso bordado na Casa Cor foi assim, né, Isabel? Graças a Deus. Fez foi um sucesso. Esse cara com cantar. Tinha Canela Dema, né, Isabel? E tudo tem uma Flores história verdes, que linda, é né? uma Se você coisa vê uma que- canela de ema, é 600 anos. Isso aí que o povo taca fogo e arranca para plantar, para fazer monocultura, uma planta daquela tem 600 anos, tá florindo e tal. Aí o cara vai lá e derruba, né? Ou seja, você não está respeitando mais nem a idade das coisas, né? Respeitar os mais velhos. Vai respeitar delas os 600 anos da planta. Então assim, tudo isso a gente vai conversando com elas, né? E elas vão ficando apaixonadas. É muita pelo Cerrado. conscientização que é feita, né, Eu meninas? trabalhei minha vida toda com educação ambiental e eu acho que tem uma coisa que é muito interessante na educação ambiental é você trazer o que é bonito. Porque criança, se você for ver na pedagogia, eles falam assim, que a criança até 7 anos, você tem que mostrar para ela não problema, você tem que mostrar se o mundo é belo. Porque quando ela for um adulto, trabalhando numa empresa, numa tomada de decisão, isso vai fazer uma diferença muito grande na vida dela, sabe? O fato dela ter esse contato logo na primeira infância com essas coisas bonitas belas da natureza. vida. E não só educar pro lado do problema, né? Porque problema a gente já tem tantos, né? Não que a gente Sempre vá deixar aparece. de falar Não é deles. ignorá-los. Não são ignorados, mas assim, a pessoa fica muito mais deslumbrada com o belo do que tratando só de um problema, né? Que nós temos muitos problemas ambientais, mas o fato da pessoa já ter a paixão pelo cerrado, ela já vai ter outra coisa que vai mobilizar ela para trabalhar em prol da água, em prol da vegetação, em prol do clima, né? E tudo. Hoje a gente vive já problemas seríssimos, né, relacionados ao clima nas cidades todas, Sim. né? As cidades ficam alagadas. Ou muito quente, ou muita chuva. nós estamos Tá sempre sofrendo aí os efeitos, né? Os Estamos efeitos. vendo aí claramente o que tem acontecido. O forte de vocês, então, no Entre Nós, é fazer, mesmo que façam um trabalho de artesanato, voltando ao cerrado. E quando vocês fazem um trabalho de dança, eu já vi dança. Também lindo, A gente gente. prazeres, né, Toda pra a essas arte é mulheres. maravilhosa, Porque né? as mulheres lá, elas sempre muito pertencentes ao Instituto, né? Então, elas são muito apegadas ao Instituto, elas, graças a Deus, né? Elas têm
E a sede de vocês é em Planaltina, na vila, né? Vila do Não, Santinho. eu acho tão No setor bonitinho, sul. né, Setor Terezinha? sul. A hora do lanche, É. elas sempre levam as coisas. Que hora que é a hora do lanche? É, eu tô Duas- pensando é, também. 3 lá. horas. 3 É. horas. Aqui já vamos Não, lanche. peraí. Já Quais vai são os direto pro dias? lanche, Quais então. são os dias que funciona lá o Instituto? Todos os dias? Praticamente De todos segunda a os quinta. dias. De segunda a quinta, 3 horas, eu vou passar lá um dia desse. Não, e aí, E elas trazem as coisas para Ai, socializar, que lindinha. mesmo que o Instituto compre as É, coisas alguma do coisa lanche, assim. mas elas sentem Trazem um prazer. biscoitinho, um Não, bolo, uma o torta. Instituto fornece o café e o chá. Aham. E uma bolachinha de água, bolacha, né? Que meu É, pai- bolachinha. Uma bolachinha de meu água pai e sal. gostava. Bolachinha de água e sal, outra de doce, assim. Agora, coisa mais refinada. Uma rosquinha. Elas trazem. A rosquinha elas trazem. Elas fazem bolinho frito, aqueles biscoitos. Tô lembrando do curso que a gente... nós Gente. estamos, acho que na 4ª ou na 5ª edição, lá pro lado de Recanto das Emas, Riachundo. Eu vejo nas fotos, né? Porque eu não tenho tempo de ir lá. Mas aí o pessoal da produção, a Alice, vai publicando lá. Gente, eles fazem uma diversidade de coisas. Mesmo tendo lanche, mas eles querem trazer mais. Sim, porque é o lugar de encontro Lugar das de pessoas, né? O lugar de respiro das pessoas. Eu já vi muitos depoimentos também que os meninos vão lá fazer, das senhoras contando, né? Que curou depressão durante aquela vivência. Isso é lá um toda relato hora atrás a gente do outro. estuda, né? Então, tem várias situações que elas falam pra gente. Nós tivemos uma aluna lá, no Recanto das Emas, ou melhor, no Riachundo 2, que ela passou a dar aula no Recanto das Emas. Que ela aprendeu tanto e ela estava tão comprometida e ela pediu para dar aula. Eu falei, gente, vai dar problema, essa mulher As sabe dar aula nossas mesmo. professoras- Mas ela deu aula e arrebentou. A única, acho que a única que não foi nossa aluna lá, que começou lá como aluna, que hoje está ministrando as oficinas, é a Isabel. Que as outras todas... Todas são pratas da casa. São. É. São formados. E é muito legal, né, meninas? Porque assim, eu quero comentar sobre isso. Vivemos num período onde as enfermidades psicoemocionais têm afetado muito a população. Antigamente isso era uma coisa de adulto. Hoje crianças Nossa, já hoje as já são afetadas com isso. E iniciativas como essa de vocês, onde vocês tiram a pessoa de um ambiente vulnerável, porque parece que não, mas às vezes em casa, ela ali, com aquela rotina, acaba consumindo a saúde emocional delas, né? E vocês, além de darem essa capacitação, se tornam aí terapeutas também, né? Como é que vocês lidam com isso? Cada um é terapeuta de alguém lá dentro, conversa, né? Tem psicóloga lá para todo lado, né? Até de Até vocês, né? nós somos também, nós vamos para lá também para uma sessão de terapia. Aham. gente. Eu adoro ir para o encontro delas, porque é uma alegria quando a gente reúne todas as mulheres. Mulher é um ser de Imagino. cuidado, gente. É verdade. Olha, uma De preocupa com a detalhes, outra, uma traz, uma procura uma conversa, se vê que a outra tá mais triste, puxa para conversa, sabe? Gente, elas cuidam também e cuida da gente também. Que bom, A né? professora vem É uma lanchar, reciprocidade. professora, e traz as coisas pra gente também. Olha Traz um só. presentinho, faz Isabel uma não aparece. coisinha. Ai, mãe, fica todo mundo atrás. Isabel não vai vir hoje, não. Já liguei para Já ela, fica ela não preocupado. atendeu. Cadê Isabel? Não chegou. Eu falei, calma, gente, amor. Acho que vocês estão me incentivando a ter uma sede, viu? É, Eu pois vivo esses é, momentos rapaz. só Eu em acho- poucos momentos, né? Quando eu vou acho visitar. que uma sede realmente é uma coisa muito gratificante, Hélio. Se eu fosse você, pensava nisso. Apesar que a gente, por exemplo, igual nós fizemos lá um Capital Strike, lá você não sabia nem que existia isso. Quando convidou a gente, o que é isso? Convidou o Instituto para administrar e eu, meu Deus, que é isso? Eu nunca ouvi falar nisso, sei o que é. O negócio Aí é eu esse, fui né? descobrir que é um tiro, né? Que é a mesma técnica que o exército japonês trabalha para treinar os seus soldados. E veio de lá essa técnica, né? Terezinha também é cultura. Rapaz, isso aqui- eu falei, meu amigo, que eu só, eu só trago convidado de peso para essa mesa, amiga. Essa nossa equipe é maravilhosa. Continua, Nuzia. Então eu
cheguei lá, aquela estrutura toda, o povo tudo vestido, parecia que estava numa guerra. Uma guerra. Uma guerra, e na verdade era uma guerra. Eu não sabia que nem existia, e quando cheguei lá, meu vizinho tem uma equipe. Ó, Eu, hã? você aqui. Você aqui. Ele, ué, Terezinha, você que está coordenando, você que está fazendo o projeto. Eu falei, eu não sabia nem que existia isso. Nem sabia pra que conversar. E muito menos saber se o vizinho mexia com isso. Nem sabia que você, conheço você desde menino e eu não sabia. Mas é muito engraçado isso. A gente sai, quando a gente vai para uma feira, a gente encontra artesãos que é de Planaltina, que a gente nem sabia, que faz coisas lindíssimas. Maravilhosas, né? Quando a gente sai de Planaltina, a gente conhece também Planaltina, porque você encontra com... Inclusive, Isabel, nós tivemos um episódio aqui no podcast onde a gente quis estimular, fomentar a ideia de criar grupos onde as instituições conversem entre si, exatamente Muito legal. para Eu saber sinto falta essa, disso, essa sabia? Falta disso. É. A Lira, eu e a gente era muito parceira. Então, tinha coisa lá, convidava, né? A gente distribui umas verduras uma vez por semana, que a senadora Leila nos proporcionou Que isso, legal. né? A gente tem 400 famílias que recebem. Beleza. verduras. 400 Tudo famílias. Tudo cadastrado. Que coisa Opa, maravilhosa. agora já sabe a importância de cadastrar já de forma... Tá Google no Forms. computador No Google Forms, também. isso. Que bom, A hein? gente tem a fichinha, o papelinho. É, mas que é uma meu ideia de amigo- levar, é interessante, porque é uma informação que Sim. fica também para... Sim, a informação, quando você tem ela online, você tem ela no formulário, você trabalha ela de diversas maneiras. Porque quando ela está só no papel, ela fica morta. Porque Fica. você não está vendo a informação. Tem uns dados. E- Não tem os e dados quando à mão. vo- Exatamente, Você exatamente. coloca- E quando você vai Gente, querer fazer e é qualquer uma- coisa em cima desses dados, vai te dar um trabalho danado que você até desanima. Vai assim, o quê? Vou ler 400 fichas agora? Não, não Para vou poder ler. selecionar Mas tantas se- mulheres, ou selecionar tantas famílias. O gabinete da senadora Leila me liga pedindo, era um sábado, pedindo o nome de uma mulher. Não sei se você deve conhecer ela. Uma senhorinha de idade, a dona. Como é que é o nome dela? Isabel? Qual? Aquela que faz corrida, corre não sei quantos, sempre faz corrida. Não sei se você É corredora. É, vizinha lá, minha também. Não sei. Eu não lembro o nome, Como não. é que é o nome? Esqueci. Ai, meu Deus. Como é que eu vou saber se dou o nome? Como é Tá que lá eu no vou Se eu, papel. se eu não estou lembrando nem do nome, como é que eu vou saber onde é que eu vou achar? Gente, vocês precisam ver que verdura. É tudo fresquinha. Coisa Ninguém boa, botou né? a mão. E de onde que Colheu, vem botou isso? na caixa Vem e do foi para produtor distribuir. rural, Vida do dos rural. pequenos produtores. É o PA, né? É, programa. não, um é o incentivo sem do terra, é o governo. produtor sem terra. Ah, produtor sem terra. Que produz essa verdura. Que legal, Isso, né? Que bacana. E aí, como é que você conseguiu a informação? Aí eu peguei, mas meu neto sentei lá no sofá. tava Eita, conversando, velho. conversando. Toma tudo. Dividir. Deu serviço pro neto. É. Tá Vamos- mais novo, tá É, mais tá novo. mais novo. Vamos dividir aqui. Você procura tanto, o nome dela tanto. Aí procurei. Liguei no telefone da mulher, não era. Ah, mas eu sei onde ela mora. Aí lá foi eu, subi a pé, fui lá na casa dela. Então, assim, situações como essa, que a gente está tratando aqui de uma forma até sorrindo, né, do episódio, mas quando já está cadastrado, facilita muito, né? Porque às vezes você vai... Você só digita o nome, fulana, tal, né? Também eu Ou acho que alguma é bom característica, né? Para você divulgar a informação. Sim, É sim. porque assim, o mais simples é você, no cadastro do Google Forms, ter aquela planilha gerada, porque pela planilha Excel você pesquisa, né? Tem alguns que avançam um pouquinho mais, que fazem os CRMs, né? Que os CRMs você consegue ver idade, o gosto da pessoa. né? Que eu conhecia era o do Conselho Regional De medicina. Hoje é uma sigla aí de controle de marketing. Tem CRM. Eu tenho CRM. É porque aí você passa a ter todos esses controles de dados. Alguém vai oferecer para você um dia, porque eles estão oferecendo para as instituições do terceiro setor, né? De fazer seu próprio CRM. Porque cada instituição, ela tem a sua característica. Eu, por exemplo, eu estou como presidente do Conselho de Desenvolvimento, do Conselho de Desenvolvimento Nacional, quase que eu me banei, já tanto nome na minha cabeça, Conselho de Desenvolvimento Nacional, que é o CDN. E aí, às vezes eu vou procurar determinada coisa no meu celular, eu não acho.
Mas se eu for lá na planilha, que eu já tenho as pessoas para mim, né? Então eu ligo e falo assim, Márcio vai estar assistindo. Obrigado, Márcio. Márcio, vê tal coisa para mim. Aí ele rapidinho está lá na frente do computador, já vê, já me manda. Tem o Thiago também, né? Que também faz do mesmo jeito, inclusive o Thiago, que cuida de toda a organização dessa parte de marketing digital, organiza aqui esses podcasts junto com os meninos aqui, né? Aí do estúdio. Então, assim, eu recorro aos meus, né? Igual você recorreu ao seu neto. Eu me recorro mas das agora- parcelas. Mas seria bom a gente ter. trabalhando, não estava lá, né, no computador onde eu pudesse pegar, era no dedo mesmo. É porque se a gente tiver o CRM, que é um pouco mais avançado, né? É tudo muito fácil. Ele cria um aplicativo do seu celular mesmo, você sabe o perfil todinho da sua instituição, todos que já fizeram. Olha, aqui em Brasília, nós já cadastramos, ou nós já capacitamos instituições do terceiro setor, mais de 900. Olha que legal. E aí a gente tem, porque são 15 mil aqui, né? São 15 mil no Distrito Federal pelo mapa das OSCs. Eu acredito que deve ter até ampliado um pouquinho mais. Mais de 900 a gente já cadastrou. Cadastrou e já trabalhou. Dessas aí, mais da metade hoje recebe recurso. Por quê? Porque nós mostramos o caminho. Eu até brinco, né? Vou mostrar o pessoal agora está pedindo emenda bem onde eu já peço, está diminuindo a emenda. Mas não tem problema não, né? A gente está descentralizando, dando oportunidades. Mas o CRM é bom por isso, porque senão a gente se perde. Né? Se a gente não tiver um colaborador ali que esteja a tempo, né, para nos esclarecer. Ainda mais a gente que é instituição pequena, tem 2 pessoas que trabalham na parte administrativa, mas sábado já não trabalha. Né? Então é a gente mesmo da casa. É nós mesmos que fazemos o que não, é na verdade, a pessoa fala assim, eu vou fazer uma instituição, vou cuidar e tal. Você não cuida só naquele momento, é em todo o tempo. É todo o tempo. Eu não tenho tempo, eu só descanso no sábado porque eu sou adventista. Então, no pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado, eu dou um jeito, eu desligo o celular e não adianta nem me procurar. O povo já sabe também, ninguém nem me liga mais, né, nesses dias, nesses horários. Sabe. Mas nos outros Mas dias eu não tenho descanso. Minha Não, mulher reclama, sábado, mas domingo. essa hora, meia-noite, Sábado, 1 hora, domingo, 2 horas, eu estou trabalhando. Sábado, domingo, esses dias eu brinquei com o Bruno, né? A gente ir nesse evento que teve, né? O BSB faz. Aí, 2 horas da manhã e eu lá. Eu já tinha passado esses dias tudo lá, dia e noite, dia e noite, Olha, sabe? 2 horas da manhã eu falei, Bruno, eu brinquei um dia com você que você é mais velho do que eu, mas era só brinquedo. Eu estava só brincando, eu sou sua mãe, tá? Não me põe nessas coisas para passar 2 dias sem me sentar, não. Não, e é assim, a gente se envolve, né? Se envolve realmente quem trabalha com o terceiro setor, porque muita gente não sabe essa expressão, né? Terceiro setor. O terceiro setor já existe há muitos anos, né? E hoje as pessoas, quando eu falo na atualidade, de poucos anos para cá, que as pessoas começaram a compreender que elas estão num setor imprescindível para o desenvolvimento do país. Que ela, às vezes, de uma associação, ou de uma OSS, ou de um grupo, ou de um coletivo, o que quer que seja, ela faz parte daquele segmento que movimenta o PIB do Brasil em torno de 5%. Muita coisa, né? Muita E coisa. emprega muita gente. E emprega muita gente. Por exemplo, nós costuramos as ecobag da Malunga e silcamos com os monumentos de Planaltino. Que beleza. É uma É coisa que bonitinha a ecobag. Eu não sei se já viu em alguma exposição aí. Eu ando pouco, né, nas exposições. Eu vou mesmo Tem só tempo, quando. né? Quando eu tiro um tempinho, eu viajo com a família. Dia 20 agora, eu falo, gente, corre, grava esses podcasts, logo dia 20 eu tenho que dar uma saída. Acho que porque nós vamos para Sobradinho, né? Tem lá as instituições que vão ser entrevistadas, Sobradinho, que esse projeto é Planaltino e Sobradinho. A gente quis trabalhar aí nessas 2 cidades, fortalecendo a comunicação digital das instituições, né? Então aqui a pessoa vai ver um podcast, contar a sua história,
a gente discute um tema, porque... E a gente escuta vocês, que é importante, né? Porque é um lado que às vezes a gente não está muito atento, mas que pode facilitar muito a vida da gente e a Com vida das certeza. outras pessoas também, Com né? certeza. Na realidade, a nossa função é dar um norte, né? Muitas vezes você já tem ali tudo pronto, vocês já estão fazendo, estão executando. Mas, por exemplo, O que essa parte no digital, de cadastro, essas coisas, Não, ocorre. é fundamental essa às vezes a questão. gente não desperta para isso, né? Tá É bem na porque você frente. fica, faz tanto que, né? Isso é verdade. E assim, você já tem resultados e muitas vezes usando essas dicas, essas ferramentas, pode potencializar muito mais. Né? Meninas, eu sei que vocês têm muitas histórias que tocam o coração de alunas, famílias que foram impactadas. Eu gostaria que cada uma de vocês escolhesse uma história, uma personagem que marcou vocês ao longo dessa trajetória e compartilhem com a gente aí essa experiência. Não pode ser a mesma. Eu quero Não, cada. não vai Não ser a pode ser a mesma. mesma. Eu quero cada. Eu Então, quero. começa por quê? Começa por Dona Terezinha. Isso, Dona Terezinha. Depois, Conta pra depois gente, a gente passa pra... o impacto que gerou em uma pessoa que a senhora olha assim e fala assim, puxa, tá valendo a pena tudo que a gente está fazendo. A gente tem vários lá no Instituto. Acredito. Né? Já Vários. escreveu um livro? Ainda não? Tem que escrever. Temos várias, né? Mas, assim, eu fiquei muito impactada com as crianças, sabe? Assim, quando nós fizemos o projeto Jovem Artesã, eu não imaginava que as crianças hoje gostassem tanto de trabalhar igual, fazer aquilo que a gente fazia Uma quando arte era criança. manual do passado, vamos Do dizer passado. assim, né? Então, isso me deixou assim, que antigamente você mal sabia costurar, já estava nascido, tinha que já aprender a bordar, né? Porque com 15 anos você tinha que ter seu enxoval já bordado e aquela coisa, aquela tradição, né? E eu vi isso, assim, me deixou bastante, sabe, assim, gente, que coisa mais linda. Eu não esperava que as crianças de hoje gostem de celular, de correr, não é? Uhum. Ficar assistindo coisa, e elas abriram mão de tudo isso para estar lá com a gente, aprendendo o bordado. A menininha lá, minha vizinha, falava para a mãe dela, mãe, já está na hora de eu ir costurar? Já está na hora de eu ir costurar? Que legal, né? Então, e esse projeto me deixou assim bastante impactada. Poxa, bacana. Inclusive, existem hoje várias linhas terapêuticas para as crianças para voltar a brincar daquilo que a gente brincava quando era criança. Devido ao uso excessivo da tecnologia. Então, é muito legal realmente assim, esse Eu mesmo estou impacto. colocando meus filhos para fazer um monte de coisa. Eu fico feliz, irmãos, que eles largam celular. Vai sujar o pé na rua, menino, vai. Tá doido, você tem que fazer outra Nossa coisa. senhora, hoje em dia o celular é uma escravidão, né? É verdade. Pois Agora é. vamos ouvir a história da Isabel. E também assim, né? Eu acho que Planaltina é uma cidade tradicional, ela é diferenciada das outras cidades, o que as pessoas não entendem, que Planaltina não se aplica a mesma coisa que aplica em Santa Maria, né, e tal, né? Até a política daqui é diferenciada diferente, de né? lá. Então, Planaltina é minha cidade, como diz, eu falei para o Pedro, todo Planaltina é o quintal da minha casa. Então, eu me sinto muito à vontade aqui na cidade, né? Morei uns anos no Plano, mas fiquei terrivelmente chateada. Quase ficou em Você sabe que depressão. uma Aí falou coisa assim, interessante vou que ela voltar. falou, eu ia falar bem assim. Eu ia falar o que ela falou. Que ela falou, eu morei alguns anos no Plano, que eu ia dizer bem assim, todos que somos de Planaltina, a gente sempre volta. Eu passei 4 anos e meio em Planaltina, Goiás. Eu fui para lá para passar um ano. Eu fui lá passar um ano e fiquei 4 anos e meio. Porque a família da minha esposa é toda de lá, então foi ficando, né, acomodando. Mas eu morria, eu ficava lá na minha vida toda aqui. A escola de menina aqui, essa igreja aqui, tudo aqui. Ué, mas Tô por que fazendo você tá o que morando lá, né? Tô Por que eu fazendo o que lá? Aí um dia eu chamei minha esposa e falei, amor, o que nós estamos fazendo aqui mesmo? Essa nossa vida toda lá. Ela é mesmo, então vamos É mudar. igual eu em Formosa. E voltamos para Planaltina. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu passo o dia todo dia em Planaltina. Planaltina. E minha irmã, por exemplo, meus irmãos quase todos mudaram de Planaltina e já voltaram tudinho de novo.
Ninguém larga essa cidade, não. Como é que pode? Se eu fosse político, eu ia fazer de Planaltina uma cidade do aposentado. Que aí não tinha que pegar trânsito. Ia fazer alguma coisa para incentivar outros aposentados a virem para cá. morar aqui. Legal. Eu acho que isso tinha que ser feito por Planaltina, né? Ó, já Por fica ser aí a mãe de sugestão, hein? Brasília. Fica a dica aí, ó, vocês estão assistindo. Inclusive, a gente teve um episódio aqui que nós gravamos, onde nós trouxemos o historiador, o professor Mário. E ele conta. E ele conta exatamente sobre essas peculiaridades que a senhora contou aqui, sobre a diferença de Planaltina em relação a todas as nossas outras cidades satélites aqui do DF, né? Tem isso aí. Ele é um apaixonado assim como vocês, viu? Minha querida Isabel, Isabel, pode falar, Isabel. conte pra gente qual história impacta o seu coração. Bom, vocês trouxeram aqui pra gente um pouco de tecnologia, né? E eu vou contar uma história, assim, que eu vou até falar, pode falar o nome da pessoa? Pode. É uma bordadeira do Instituto, que é tipo assim, o braço direito também da gente lá em muitas coisas. O nome dela é Crisolina. Crisolina. Aí ela não gostava de bordar, de jeito nenhum. Mas Terezinha insistiu com ela que fosse na aula de bordado. Ela começou lá para costurar. Foi uma das primeiras que chegou lá para ser nossa aluna. Aí ela chegou lá, bordada, assim, um pouco arredia, Pé né? atrás, resistente. Aí eu fui dar uma primeira oficina de bordado. Aí eu falei, olha, gente, o bordado é técnica. Porque tem um bordado que é lúdico e que a pessoa fica bordando, mas o bordado é técnica. Você tem 1000 coisas para facilitar a sua vida de bordadeira. Assim, há muitos anos atrás, as nossas mães, avós, bordavam com um bastidor desse tamanho. Que você tinha que segurar aqui na borda do bastidor. Você os seus dedos não guiavam onde a agulha ia entrar e voltar. Era um negócio sacrificante bordar com bastidor. E agora não, a gente já tem bastidor desse tamanhozinho, que é do tamanho da sua mão. Então você segura ele, toda a sua atenção fica naquele pequeno círculo, que já é, se você for pensar em termos terapêuticos, o quanto isso modifica a sua vida. A concentração ali já você fica tem ali, todo um naquele resultado. pontinho, né? E aí ela viu tudo aquilo, né? E ela já gostou, porque tem gente que gosta das tecnologias, quando ele bate o olho, ele já agrada, né? E aí viu a mesa de luz que risca, que não precisa mais do carbono e tal. Menina, ela se apaixonou tanto pelo bordado, e ela era do Cerrado, na cidade dela. Então, ela começou a ver todas as flores, as frutas que ela bordava. Hoje, ela é uma das melhores bordadeiras que eu tenho lá, que a gente tem no Instituto. Apaixonadíssima pelo bordado e pelo cerrado. Então, eu acho isso tão lindo quando a pessoa entra num mundo que ela nem espera que vai entrar naquele mundo e que ela tem um monte de descobertas, né? Porque todo dia ela descobre. Ah, essa é a flor tal, mas ela tem esse nome aí. E assim, ela é toda curiosa, toda dedicada e procura a perfeição da flor, sabe? Você vê isso nela. Eu acho a coisa mais linda isso, em qualquer idade, né? Ela ainda é jovem, a Cris, né? Quantos anos ela tem? Acho que é nessa faixa dos 40 e poucos, mas enfim, ela se redescobriu, né? Bordando. Que bom, hein, meninas? Eu acho isso assim Histórias de fantástico. impacto. E dessa história tem muitas, emoção. sabe? É isso que o terceiro setor faz, né? Trazer ao protagonismo pessoas que muitas vezes talvez passariam despercebidas, não reconhecendo o seu próprio potencial ou aprendendo coisas novas. Imagina quando ela olha. Outro dia ela bordou uma almofada com uns buritis. Quando ela viu aquilo que ela tinha feito, Quando a facaça Foi- curta. é uma alegria que a Todo pessoa mundo tem queria. de olhar e falar, Nossa, olha, puxa, olha eu que bordei legal, isso, né? E ela vê que ela faz um bordado bem profissional hoje, Que né? top, Porque ela né? vai atrás dessa coisa que ela gosta, né? Que ela se descobriu, né? Meninas, Fazendo. É isso. o nosso tempo avançou, mas eu quero fazer mais uma pergunta para vocês, que é assim, o que vocês sonham ainda para o Instituto nesses próximos anos? Você responde? Bom, eu sonho assim que em Planaltina tenha muitas bordadeiras e que Legal. essas bordadeiras bordem o cerrado. E que isso seja uma identidade da cidade, sabe? Que
muitas mulheres se despertem para isso. Porque mesmo que você trabalhe fora ou que você aposentou, mas se você se apaixona por alguma coisa, você reencanta a sua vida. É verdade. Sabe? E traz alegria para todo mundo que vai, que visita, que vê, que pode comprar. Porque todo mundo fala, eu quero comprar essa peça porque eu vou levar para minha filha que mora lá não sei onde. Vou comprar porque isso é um IP e eu gosto muito do IP. Isso é muito legal, né? Então, assim, eu gostaria que na cidade esse bordado fosse crescendo e que tivesse muitas mulheres e que a gente pudesse trazer formação de outras bordadeiras de fora para a cidade também, para elas conhecerem esse mundo vasto que é o bordado. Né? E se encantar cada dia mais, porque a gente precisa se reencantar, né? Todo dia para a gente viver bem, né? Eu já tenho encantado aqui. É verdade. Eu tô TT, quer contribuir? Eu também. Paixão, já quero ver Esse o bordado. trabalho de vocês. Você vai gostar. TT, continue, contribua, amigo. E depois dessa vai ser difícil. Mas eu quero muito que o Planaltina cresça, né? Inclusive, vai falar o bordado. A gente trabalha muito pelo artesanato de Planaltina, o artesanato em geral. Eu acho que tem que capacitar mais o pessoal, porque não é um crochê mal feito que você vai vender numa feira, numa casa cor. Casa cor, né? Então, nossos crochê lá foram muito bem aceitos, né? Nossos suplares que levamos, toalhas de banho bordadas com as flores do cerrado, foi um sucesso. Eu fiquei feliz, espero que Planaltina, todos os artesãos, conscientizem do trabalho dele, que seja bem feito, se seja mais unido, porque eu acho o artesão aqui muito disperso. Eu não sei quantas associações de verdade tem. O que fazem? Quem atende? Quem atende? Aonde está? Eu gostaria, já até tinha pedido na administração para fazer um chamamento artesanal. Eu acho que na Secretaria tá de certo, isso Cultura aí. tem. Na Secretaria do Trabalho. Mas eu E quero da aqui em cultura. Planaltina, se você Na verdade, o procurar, você turismo. não acha. Eu quero... Perdão, Secretaria de Eu Turismo. tenho uma lista de mais de 10 mil, vou passar para vocês. Mais de 10 mil artesãos de Brasília. Eu fiz um trabalho. Eu acho que em Planaltina está muito dispersa. Está dispersa. Aí vai ter que promover alguns encontros. Eu acho que falta ponto, sabe, de venda do artesanato, mas aquele ponto fixo. Tipo assim, passei no Vale do Amanhecer, que é uma cidade que reúne milhares de pessoas, do mundo mas inteiro. se a pessoa souber, né? Imagina, pessoas do mundo inteiro. Em Planaltina tem uma loja que vende artesanato raiz e eu vou passar lá e comprar uma peça. Tem que ser se torna um ponto de referência. A minha cidade tem permanente. Isso. Inclusive, nós participamos daquele Rota do Turismo, né? Também o Sebrae, Instituto né? Nós está lá na Rota do Turismo, do Sebrae. Do Sebrae, né? Só que o que foi verificado, os pontos turísticos, o pessoal passa fora de Planaltina. Não está aqui dentro. Para Pedra. Não tem um roteiro. Para ir para... mas tudo para é falta de Tiquira, para ir para outro lugar, tudo, eles não entram na porque cidade. todo mundo que é um viajante gosta de ir na loja de artesanato. Gosta de levar uma lembrancinha, alguma coisinha ali pra mim. Eu quero levar um negócio assim, cheio de amor, né? Então, onde é que eu vou? Artesanato. Que é feito com amor, É verdade. Né? Meninas, muito obrigado. Vamos achar o bordágua. Quero uma coisa com amor, o bordágua. Que é o bordado do projeto de vocês, aquele bordágua. Elas existem. Pois eu digo assim, então tem o bordágua. Tem, né? não, eu estou dizendo assim, de bordado, mas eu acho que precisa ter mais números de mais bordadeiras. Claro. Isso pode ser uma marca, uma identidade da cidade. Sim. Já fica aí a ideia e a provocação. Né? Para vocês aí que são agentes públicos, exatamente. Esse ano é um ano eleitoral, você que vai propor política pega essa pública. ideia e coloca em execução, tá, pessoal? Muito obrigado, meninas, pela presença de vocês. A gente é que agradece. Pra gente é uma alegria, não tem nem como medir quando a gente traz histórias de pessoas como vocês que amam o que fazem o que amam e impactam vidas através disso. O terceiro setor é melhor pela existência e pelos projetos que vocês desenvolvem. Então, por favor, continue. Que esse legado seja perpetuado pelas alunas, pelas famílias, pelas crianças que vocês estão impactando na nossa cidade. Tá certo? Amigos especialistas, gratidão, tá? Eu quero agradecer, pela presença de vocês, pelo impacto que causa não só nas pessoas, mas também a história impacta
nos impacta também. A gente fica envolvido, né, mexe aqui dentro, da vontade de ir lá, da vontade de fazer, da vontade de comprar, da vontade de fazer tudo isso. Então, se a gente, de repente, conseguir fortalecer essa rede, né, Terezinha e Isabel, eu tenho certeza que Planaltina, com todo o patrimônio que ela tem, de não só o patrimônio histórico, né, como também as pessoas, né, que têm seu trabalho, sua dedicação, sua história. Eu tenho certeza que se a gente se unir, a gente consegue fortalecer muito bem essa cidade. Né? Esse é o nosso objetivo, não tenha dúvida. Eu acho que nós estamos numa mandala e sempre nós nos encontramos, Sempre nos né? encontramos. Aí quando o verdade. Bruno falou, eu falei, mas quem vai estar? Ele falou, o Hélio, Terezinha, o Hélio Rosa. Eu falei, eu conheço. Sim. Já estive com ele. Sim, Realmente, estivemos né, Hélio? A gente já teve juntos Muitos anos, né? muitos anos juntos. Eu era né? menina ainda, não era nem casado. Eu falei para ela, Estava com o Hélio era 17, criança. 16, 17 anos. Ele frequentava a sua casa, você falou. Então a gente por isso que é bom a gente ter um caminho limpo, né? Porque Que você pode sempre voltar por ele depois. Pode voltar. Então, Muito obrigado, tá, nós que queridos? agradecemos muito o Instituto, agradeço vocês estar convidados para ver nossa instituição. Sim, com certeza. Tá. Iremos. Com certeza, eu vou na hora do lanche. Tá, pode ir. Amigos, nós queremos agradecer a sua participação aqui conosco, a sua presença em ter assistido todo esse podcast. Eu tenho certeza que você gostou, porque nós aqui ficamos apaixonados por essas histórias lindas dessas duas mulheres. Os nossos especialistas agregaram bastante. Antes do nosso tema de hoje, onde você, na sua instituição, pode usar formulários online, pesquisas que já estão disponíveis, faça a sua própria coleta de dados com as informações que você já tem no seu instituto, na sua instituição, porque a partir daí você pode aprimorar, afinar, refinar cada vez mais o seu projeto, o público-alvo. Bom, eu quero dizer a você que pode compartilhar, comentar tudo que a gente fez aqui e também já se prepare para o nosso próximo episódio. Mas antes de encerrar, eu esqueci de perguntar para vocês, meninas, falem, por favor, o Instagram para o pessoal começar a seguir vocês. Pode olhar, cola ele. Nós, Instituto Entre Arroba? Nós, @ Instituto Entre Nós. Tá bom? Pode pesquisa lá e começa a seguir. Ele tem duas mãozinhas assim. Ótimo, ótimo. Então tá bom. Vejo você no nosso próximo episódio do nosso podcast.